Aí, tudo bom, Belino? Tudo, meu querido. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no canal A Idade Convida, eu e o meu amigo Gerardo, que é um velhinho, né? Vocês podem ver que ele é um velhinho. Mas gostosinho. Velhinho gostosinho, tá certo? O objetivo do canal é nós discutirmos ou proporcionarmos uma reflexão acerca dos aspectos que cercam o processo de envelhecimento, né, da idade. Por isso esse nome sugestivo aí, A Idade Convida. Isso. Né, para tratar de pessoas como o Gerardo. Né? Ou como você, Adel. Não, eu sou de outra faixa etária. É verdade, sim. Acima de 90 a mais. Tô vendo? Não, menos. Gente, é assim, primeiro eu vou pedir para vocês, não deixem de curtir o canal, se inscrevam se possível, se gostarem. Compartilhem, vai lá. E compartilhem com seus parentes, amigos, vizinhos. Colegas de trabalho. Isso. Compartilhem com as comunidades de vocês. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, porque o tema é provocar realmente uma reflexão, uma discussão acerca dos aspectos que interagem com esse processo de envelhecimento. Né? O objetivo do bate-papo de hoje é a gente tratar dos fatores que são determinantes ou não, na visão de vocês ou nossa, né? Do envelhecimento, mas não é do envelhecimento. E hoje nós vamos abordar algo relacionado ao envelhecimento saudável. Né? É porque não adianta, né, Gerardo? Envelhecer como você, por exemplo. Claro, que dá vergonha. Dá vergonha. Então vocês têm que envelhecer como o Adelzinho aqui, como o Adel. Isso. Envelhecer bem, né? Claro, bonitinho. Bonitinho. Brincadeira à parte, gente. O objetivo é discutir mesmo o envelhecimento saudável. Né? Porque só envelhecer não basta. O envelhecimento era cercado por uma série de fatores, uma série de interações que muitas vezes geram o processo de envelhecimento, mas junto com o envelhecimento carrega-se uma série de intercorrências, doenças, fatores negativos. E o objetivo de hoje é bater um papo exatamente sobre isso, o envelhecimento saudável. O que você acha se definimos envelhecimento e saudável? Eu acho bom. Vamos lá. Então vamos lá. Então, estamos tratando de envelhecimento saudável, vamos lá. O que é envelhecimento e o que é ser saudável? Algumas leituras, elas sugerem que o envelhecimento ele é um processo crônico, cumulativo, irreversível, né? E ele se inicia a partir do momento da concepção. Né? Tem teorias aí que dizem que tem envelhecimento primário, secundário, terciário. Então, no primeiro processo de envelhecimento, ao nascer, estamos ficando velhos. Então, sob esse ponto de vista, que ficamos velhos e vamos nos deteriorando, entre aspas, no decorrer da vida, que tipo de cuidados nós poderíamos ter para, se é inevitável, o que nós podemos fazer para reduzir os processos que agravam esse envelhecimento. Esse envelhecimento. Tem outros autores, Adel, mais focados nos estudos clínicos, que falam que o envelhecimento não é um processo no qual todos estamos programados para chegar. Como você fala, o envelhecimento é uma coisa natural. Desculpa te interromper, a segunda, terceira vez que você fala nisso, né? Você tem uma visão contrária à minha. É legal você reforçar isso. Porque, assim, tem outras teorias. E as teorias que falam do envelhecimento falam que nós, desde o ponto de vista genético, não estamos programados para envelhecer. Que isso não está dentro do nosso programa genético. Que o envelhecimento acontece porque vão acontecendo mudanças que podem ser consideradas mutações dentro do nosso material genético, que faz com que algumas funções do corpo comecem a falhar. Então, por exemplo, alguma coisa que é típica das pessoas que envelhecem, que tem problemas com a visão ou com a audição. O que fala essa teoria, que você pode
por várias mutações que você tem, começa a perder a função da visão. Mas isso pode ser diferente entre uma pessoa e outra, porque você tem pessoas que também envelhecem perdendo outro tipo de funções. Então não é um programa que esteja dentro do nosso material genético e que inevitavelmente a gente vai chegar até lá. E essas teorias explicam que acontece o envelhecimento por esses danos dentro do nosso material genético. E o interessante desse tipo de teoria é que se nós cuidamos alguns fatores dentro do nosso estilo de vida, nossos hábitos de vida, a gente poderia chegar a uma idade avançada sem envelhecer, sem ter esses problemas típicos do envelhecimento. Legal, eu estou vendo aqui as referências que a gente toma, e esse autor aqui, o Comfort, ele fala mais ou menos, ele vai por um outro caminho aí, que aborda o que você está colocando. Ele fala que o envelhecimento muitas vezes é a quebra total do equilíbrio que a gente em algum momento tinha. E quando fala assim equilíbrio, ele não fala do equilíbrio físico, né? Equilíbrio estático, dinâmico. Ele fala do equilíbrio nas funções. Isso. Então, na questão de homeostase, na questão homeostática, então, de homeostase mesmo. Por exemplo, a questão do equilíbrio psicológico, a questão do equilíbrio fisiológico, a questão do equilíbrio metabólico. Então, quando a gente quebra essa condição de equilíbrio, se a gente não ajusta, se não se reequilibra, isso pode provocar algum dano. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Com certeza. Envelheço, mas eu tento sempre buscar o equilíbrio. Haja vista que a gente vive em desequilíbrio, né? Eu gosto muito de pensar que o envelhecimento é algo que nós podemos controlar, que não é uma questão que está só dentro do nosso material genético e que vai fazer com que todo mundo vai chegar no mesmo deterioro no final dos anos. Eu prefiro pensar que nós controlamos, de algum jeito, a qualidade dos próximos anos. Assim, envelhecer pode ser controlado se você vai controlando os seus hábitos, o que você faz, o que você come, etc. Desculpe te cortar, mas daqui a pouquinho nós vamos abordar isso, né? Sobre São as AVDs que fala exatamente de como tentar controlar e o que controlar. Ótimo. Porque muitas vezes, a gente estava discutindo, a gente faz uma pauta não muito rigorosa, porque a gente não quer concordar em tudo, sabe? Então, nessas discussões que a gente provoca, a gente estava avaliando um pouquinho antes de fazer a gravação, que tem algumas coisas que são controladas, sim, mas tem algumas coisas que não são controladas porque ignora-se. Exatamente. Então pode acontecer casos de doença, a pessoa ignorar a existência de uma doença, e daí cai no que você fala, mas ignora por quê? Porque não vai no médico. Claro. E o controle regular, o check-up anual, ou a cada ano e meio, é uma costume muito saudável. Um costume muito saudável, porque aí você saudável em espanhol, porque você pode controlar desde o início alguma doença e isso vai permitir que você chegue a uma idade avançada em melhor condição. Como nós que estamos novinhos. Outro aspecto do envelhecimento saudável, e a gente vai abordar isso com mais profundidade hoje mesmo, nesse mesmo vídeo, é a questão de estar uma pessoa, independente da idade, e no nosso caso em idades mais avançadas, em condição funcional. Isso. Né? E o que significa essa funcionalidade? Nós vamos abordar daqui a pouquinho. É a capacidade que os indivíduos têm de exercer sobre dois aspectos as suas funções cotidianas. Tarefas. Quer seja as tarefas pessoais ou até algumas tarefas instrumentais. Daí que vem a palavra AIVD, que são as instrumentais, e as AVDs, que são as diárias. Né? Bem assim. Vamos definir agora o que seria saudável. Eu vou pedir que você faça a definição, sabe por quê, Gerardo? Porque a gente já começou no bate-papo anterior, a gente já começou discordando, né? Só que daí no final a gente leu um autor que colocou nós dois em sintonia.
Eu comecei a falar sobre um tópico, o Gerardo falou, olha, vamos discutir, mas eu tenho uma visão contrária. Então, vai lá, Gerardo. Vamos lá. Vai lá. Então, para falar de saudável, também nós podemos focar esse tema desde duas perspectivas. A primeira, duas perspectivas. Ok. Então, a primeira perspectiva seria pensar que saudável é aquilo que tem ausência de doença. Então, você não está doente, você está saudável. Isso é um jeito de abordar, de ver a saúde como... E algumas pessoas definem assim, claro, né? como ausência de doença. Porém, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e eu concordo com essa visão deles. Eu também concordo. A saúde é bem mais que a ausência de doença. A saúde é um potencial maior que engloba o aspecto humano, o aspecto biológico, o aspecto mental, o aspecto psicológico e o aspecto social. Então, posso acrescentar o bem-estar, um negócio? claro, Claro. Eles colocam em algum momento até o aspecto financeiro, socioeconômico. Então é assim, é um potencial maior, não é só uma ausência de doença, é mais um potencial maior em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Isso para mim também coincide em que a saúde é esse potencial adicional em todas as etapas de um ser humano. Não, eu concordo, só que eu quero abordar algo que a gente discutiu antes também, eu acho que é bem relevante. Não tem como dissociar que o processo de envelhecimento, ele está muito ligado a doenças. Correto. Não tem como. Então, se nós falarmos aqui que todo mundo vai envelhecer sob aquele prisma de que saúde é ausência de doença, estaríamos mentindo para vocês, né? Você está tão certo, Adel, que tem um autor que fala que o envelhecimento é em si uma doença. Porque a maioria das doenças crônicas aparecem quando a pessoa envelhece. Então, envelhecer e estar doente, segundo esse autor, é mais ou menos o mesmo. Porque envelhecer já engloba ter falta de funcionalidade em muitas questões, tanto biológicas quanto mentais. E ficar velho, ficar idoso, está associado a doenças, a limitações funcionais. O Instituto Nacional Americano, ele preconiza que 75% das pessoas mais velhas, elas convivem com uma ou mais doenças. Aí entram o que a gente chama aqui no Brasil as comorbidades, né? O que são as comorbidades? São aquelas doenças que elas prevalecem ou se associam, ou a gente convive com N doenças. Por exemplo, normalmente uma pessoa obesa, ela carrega junto com a obesidade problema articular, pode ser a questão de hipertensão, diabetes, ou sedentarismo associado a alguma coisa. Então, é muito difícil o processo de envelhecimento imune. As pessoas convivem com doenças. Correto. Aí entra o aspecto que a gente estava comentando. Se você sabe, que é o que nós estamos discutindo aqui, se você procura envelhecimento saudável, por que você não procura, por que nós não procuramos as alternativas para minimizar esse processo de envelhecimento? Né? E eu acho, Adel, que esse é o ponto mais importante hoje. Se nós conseguimos reflexionar todos sobre aquelas questões que a gente consiga fazer para diminuir a possibilidade de chegar a envelhecer com alguma doença, eu acho que pagaríamos o vídeo de hoje. Então, olha aqui, ó, vamos direto. Sobre a Organização Mundial da Saúde ainda, e a Organização Pan-Americana de Saúde. O objetivo desses cuidados, evidentemente, é diminuir o risco de adoecer e, consequentemente, minimizar a possibilidade de morte, de óbito. Então parece uma coisa ruim e difícil de falar, mas é uma verdade. As pessoas que buscam envelhecer com saúde, elas deveriam ter a preocupação, sim, com a saúde no aspecto de buscar os meios, as alternativas para amenizar os processos deletéricos que a doença ou que as doenças causam e assim
consequentemente diminuírem o risco de óbito. Outro aspecto, Gerardo, também importante, e a gente discutiu isso, está aqui o nosso roteirinho que não nos deixa mentir, é o aspecto de que não existe sobre o prisma do envelhecimento e da saúde ou do envelhecimento saudável como você se submeter a um envelhecimento saudável se cercando de cuidados únicos. Por exemplo, eu vou envelhecer saudável, mas eu não frequento o dentista. Eu vou envelhecer saudável, mas eu não vou no cardiologista. Eu quero envelhecer saudável, mas eu não faço atividade física. Eu quero envelhecer saudável, mas eu não cuido da alimentação. Então, a gente discutiu isso antes, que o processo de envelhecimento, assim como na juventude, na infância, ele envolve um cuidado inter e multidisciplinar. E não pode ser negligenciado. Coisa que não sei se você concorda, eu percebo. Quanto mais velho, mais se negligencia alguns aspectos. Porque as pessoas se enchem de si, se enchem de saber, se enchem de autoridade. Eu não vou, eu não faço, eu não preciso. E talvez seja exatamente isso que coloca as pessoas em condições de debilidade. Né? E eu acho, Adel, que todos sabemos que os hábitos de vida têm uma influência enorme no resultado de saúde de nossa vida e nosso envelhecimento. Todos sabemos isso. Só que não é fácil ter hábitos saudáveis, porque ter hábitos saudáveis implica fazer coisas que não vamos falar de sacrifícios, mas sim você tem que ser bem mais ativo do que você usualmente é. Você tem que ter cuidado com a sua alimentação, ter cuidado com o que você come, conhecer o efeito de diferentes coisas que nós fazemos no dia a dia. Então eu acho que para envelhecer saudável você tem que estar ciente de todos os aspectos que influem sobre a sua saúde, e é quizá o que nós vamos apresentar agora. E antes, só reforçando que o objetivo do envelhecimento saudável é prolongar com qualidade a vida das pessoas. Né? Então, essa população, como a gente viu nos vídeos anteriores, essa população vem crescendo, é a população que mais cresce de idosos. Então, precisa se cercar dos cuidados. Vamos entrar então no último tópico de hoje, que são as AVDs e as AIVDs. As AVDs são as atividades de vida diária, que de alguma maneira é uma forma, é um preditor, é um indicador para verificar se as pessoas estão ou não funcionais em relação às tarefas, ou cotidianas, como a gente comentou no início do vídeo, ou algumas instrumentais, como a gente vai comentar. Aí eu queria falar que a tecnologia moderna nas comunicações está nos ajudando, as pessoas que já temos 60 a mais, de nos manter ativos nas atividades diárias. As pessoas como você, por exemplo. Como eu. Né? Por exemplo, o uso do celular, o uso do computador. São coisas que fazem com que... Claro, não, mas o que eu quero falar, Adel, é assim: se você quer se manter em uma funcionalidade hoje, você tem que se involucrar com a tecnologia. Você tem que saber usar o celular, saber usar os novos aplicativos, saber mexer com... Não se acomodar por eles. Não se acomodar. Você tem que ir na frente, conhecer. Com o computador você pode fazer muita coisa, mas você tem que se manter informado, atualizado, e isso faz com que você então tenha um nível de funcionalidade e possa interagir com outros membros da família, com seus filhos, com seus netos, que falam uma linguagem totalmente diferente da nossa, porque falam uma linguagem tecnológica. A gente tem que, através da tecnologia, conseguir se manter funcional. Você está falando de um aspecto da funcionalidade, porque às vezes a comunicação, a linguagem, o código de linguagem, ele não rola exatamente porque nós estamos falando códigos diferentes, enquanto a juventude está falando um código de uma tecnologia
o outro lado, que somos nós, os mais velhos, não entendemos esse código, e se não entendemos, porque como você bem disse, a gente não conhece, não desenvolve, essa conversa, esse código não se troca. Então, é importante sim. Mas eu queria falar das AVDs no que diz respeito às atividades de vida diária. Por exemplo, tem muitos idosos que não conseguem, e isso é um fato, não conseguem fazer higiene pessoal. Claro. Então, pode ser uma limitação oriunda de uma doença, pode ser oriunda, às vezes, por falta de mobilidade. Claro. Né? E questões básicas, como, por exemplo, vestir um tênis. Eu frequento um clube, nós estamos aqui na cidade de Curitiba, né? Olha, estamos em plena primavera, passando frio aqui. Frio e umidade. Eu frequento um clube, vou omitir o nome do clube, evidentemente, e eu tenho colegas lá, mais velhos e mais novos, e alguns não conseguem, por exemplo, calçar um tênis. Então, isso é uma AVD. A pessoa ter uma capacidade funcional de vestir o seu tênis, de amarrar o seu sapato, de fazer sua higiene, de arrumar sua cama. Eu estive na Espanha há pouco tempo. Eu vi visitar seus filhos que moram lá. E olha, eu vi pessoas de idade avançadíssima. Eles pegavam o transporte público sozinhos, o metrô, sabem utilizar as máquinas do metrô, de trocar moedas e comprar o ticket, de utilizar o ticket, de utilizar o ônibus, de saírem a fazer suas compras no supermercado, de voltar caminhando na casa, andando com as sacolas, os saquinhos do supermercado. Eles se mantêm ativos nas AVDs e é um exemplo para todos nós. Os países europeus, vários países europeus têm isso. Europeus. Então tem muito disso, que você vê pessoas de idade avançada que conseguem manter as AVDs top. Mas aí entram as AIVDs, porque as AVDs, a gente só está fazendo um resumão, as AVDs tratam dessas atividades de vida, por exemplo, despir, calçar um sapato, tomar banho, colocar uma roupa, pessoa com autonomia funcional para isso. Quando cai nas AIVDs, entra no que o Gerardo está falando, nesse modelo de vida que ele experimentou lá europeu. Mas não é uma coisa do europeu, isso é uma coisa do modelo de vida das pessoas que querem atingir ou se educar para esse modelo de vida. Né? Aí entram, por que elas são atividades instrumentais ou as AIVDs? Porque cai nisso, a pessoa poder ir no mercado, a pessoa ter autonomia para limpar um jardim, interatuar com a comunidade. Exatamente, então é algo um pouquinho mais profundo. E a gente faz um alerta aqui, e fique à vontade para comentar o que você achar que é necessário comentar, mas queria fazer um alerta que quando nós perdemos essa capacidade funcional, tanto nas AVDs, que são as coisas pessoais, ou nas AIVDs, que são as instrumentais, fatalmente a gente tem que recorrer a terceiros. Né? Hoje está muito em alta, está em voga aí a questão dos cuidadores. Né? E por que a gente está fazendo esse alerta? Porque às vezes a necessidade do cuidador se dá exatamente pela origem do que o Gerardo comentou. Quer dizer, a pessoa não faz exercício, vai no médico, não ganha peso, as doenças exatamente, as doenças se instalam fatalmente. À medida que tudo isso vai ocorrendo, há uma perda nessa funcionalidade e aí entra a figura da mão de obra daí especializada, e daí tem que recorrer, né? Se isso resolve. Com certeza, e os cuidadores têm um papel fundamental na comunidade e um salve para todos os cuidadores que dedicam seu tempo para acompanhar idosos, para acompanhar pessoas de idade. É uma profissão muito interessante e com muito valor social.
E de novo, o objetivo desse bate-papo é mostrar que pode sim, mesmo com um processo deletérico, negativo, de comorbidades, de doenças, de limitações, é possível promover um envelhecimento saudável, né? É possível. E eu queria só aportar uma coisa adicional. Tem vários exemplos no mercado, no mundo, que mostram que pessoas começaram a fazer mudanças de hábitos de vida já na velhice e você vê melhoras importantes na saúde. Tem pessoas que começam, por exemplo, a se exercitar, a correr a partir dos 60 anos e eles conseguem viver até os 80 anos, esses 20 anos entre os 60 e 80, com uma qualidade de vida bem melhor que os primeiros 60 anos. Sim. Então nunca é tarde. Isso é importante. Para começar a fazer alguma coisa, a mudar algum hábito, nunca é tarde. Eu queria reforçar, não está no nosso roteiro, mas o que você falou agora foi tão importante que eu queria reforçar. Eu conheço pessoas, muitas, hoje, do meu convívio, porque afinal de contas eu sou um velhinho também, né? Somos. Eu conheço pessoas do meu convívio, do meu círculo social, familiar, que levam hoje, idoso, uma vida melhor do que lá atrás na juventude. Com certeza. Sob vários aspectos. Então, isso que você destaca, para mim, assim, foi um coroamento, foi uma chave de ouro absurdamente importante. Imagine que eu, entre outras coisas, corro, eu gosto de correr, e eu estava correndo uma maratona, e dentro da maratona eu conheci uma pessoa que começou a correr do meu lado, e era mais velha do que eu, era maior do que eu. Estava o quê? Mais 95? Eu acho que 110, por aí. 110. E o cara me falou que ele começou a correr a partir dos 50 anos porque ele sofreu um infarto. Ele teve um infarto, o médico falou que ou ele se mexia ou ele ia morrer. Ele começou a correr e ele estava correndo do meu lado uma maratona. Ele começou aos 50 anos. Nunca é tarde, gente. Vamos junto, vamos fazer mudanças dentro dos nossos hábitos de vida, que temos tempo para ter uma melhor qualidade de vida. E, gente, eu tenho por filosofia, por regra de vida, eu tenho dois chavões, dois jargões que eu sempre uso, que é assim. Um é a boa educação, né? A boa educação, ela é reveladora, ela abre portas. A boa educação faz amigo, a boa educação gera um monte de coisa, tolerância, amabilidade. E a segunda é o bom humor, né? Isso, a gente tem que colocar, a gente não abordou isso aqui, mas eu vou tocar muitas vezes nisso. O bom humor, ele faz parte de qualquer fase da vida saudável, né? Eu digo para mim assim, eu gosto de conviver com gente bem-humorada, sabe? Você é uma exceção. Sim, uma exceção. O teu mau humor às vezes me acontece, mas o bom humor é algo que a gente tem que cultivar, né? Eu acho bem importante. Gente, a gente vai encerrar o vídeo de hoje por aqui, mas nós estamos com a pauta dos próximos vídeos aqui prontas. Então eu vou dar alguns tópicos para vocês aqui, que eu acho que é legal vocês... talvez gere interesse em vocês acompanharem. Sobre o aspecto do envelhecimento saudável, agora me permitam ler aqui. Nós vamos comentar sobre a avaliação global do idoso, sobre estímulos relacionados à adesão à atividade física regular, mudança de hábitos, adequação nutricional, hoje se chama muito em reeducação. A gente pensa aqui na questão da reeducação nutricional, trazer alguém para bater um papo com a gente, retardar ao máximo o início ou a projeção de doenças, questão de fármacos, reduzir limitações, prevenção de traumas, reforço de alguns papéis sociais. Uma coisa curiosa, né? Olha como nós estamos vestidos, né? Isso aqui é um papel social. De repente, se alguém jovem aí está vendo nós dois conversarmos, olha como os velhão estão vestidos. Isso é um papel social. A roupa que a gente usa
ela espelha um papel social. Com certeza. A gente vai discutir tudo isso, né, na sequência dos vídeos aí. Vamos pedir para vocês, não deixem de mandar as críticas, os elogios, mandem perguntas, nós vamos responder, nós estamos atentos. O nosso canal é novinho, nós temos ainda poucos inscritos e está muito fácil responder as perguntas estão vindo todas de pertinho aqui e está bem fácil por enquanto. Espero que dificulte bastante. Curtam, se inscrevam, escrevam, compartilhem, isso aí, vamos junto. Isso, curtam o nosso canal, que eu acho que vai trazer temas interessantes aí para a gente discutir. A gente pensa em várias coisas, quem sabe um dia a gente trazer um congresso para a gente aí, seria legal. Pessoas mais velhinhas aí, tá bom? Tá bom, meu querido. Valeu. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. Amém. Abraço. Tchau, tchau. Ficou bom, cara. Ficou bom. Quanto tempo deu, cara?